Como a inovação em branding pode garantir uma diferenciação sustentável para empresas, em vez de ser apenas uma tendência passageira? Vamos explorar como a inovação em branding pode criar diferenciação sustentável, além de fortalecer a marca continuamente. Você está na Prosa com Bertalha. Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais interessante, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem os seus conhecimentos e as suas experiências. E olha a prosa que nós estamos trazendo hoje aqui: inovação em branding, estratégias para potencializar negócios. Nessa prosa abordaremos como a inovação em comunicação e branding pode transformar empresas e aumentar sua competitividade no mercado. Serão discutidas estratégias criativas e o uso de novas tecnologias para fortalecer a marca e gerar valor, ajudando empresas a se destacarem em um cenário cada vez mais competitivo. Você terá a oportunidade de entender as últimas tendências e como aplicá-las para impulsionar seus negócios de maneira eficaz. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E para fazer essa prosa comigo, eu terei o privilégio de trazer aqui o meu amigo César Massaioli. Olha só que prosa fantástica nós vamos ter aqui com o nosso amigo César Massaioli. César, meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Obrigado, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui com você. Essa prosa já estava para sair faz tempo, né, Paulo? A gente Já estava faz aí tempo. se encontrando, mas uma alegria enorme bater esse papo aqui com você. Gratidão, tenho certeza que você vai trazer uma contribuição para as pessoas que acompanham aqui a Prosa com Bertalha. Mas antes de nós entrarmos, desbravarmos a prosa, quem é o César Massaioli? Bom, Paulo, para quem não me conhece, eu sou César Massaioli, eu sou sócio da Portal Publicidade, que é um grupo de comunicações, depois a gente vai falar mais dele. Sou campineiro, nasci em Campinas, moro em Campinas, casado, tenho 3 filhos. Os filhos já estão crescendo, já estão na faculdade, tem uma pequenininha de 12 anos. Então, adoro futebol, torço para o Guarani. Olha aí, que eu sou sofredor. Bacana, legal demais, o César. César, fala um pouquinho desse tema para a gente. Qual que é a relevância do tema? Por que que você trouxe esse tema aqui para a gente, César? Bom, Paulo, primeiro porque assim, comunicação é minha vida, né? Comunicação e branding, e marcas e consumo. Eu vivo dentro desse universo, nasci dentro desse universo. Então eu acho que é super relevante para todas as empresas, para todas as pessoas, né? Quando se fala de marca pessoal também. Então eu acho que isso, para quem estiver nos ouvindo essa prosa aqui, vai poder tirar algum proveito de alguma forma. Comunicação serve para tudo na nossa vida. Bacana, legal demais, César. E César, já vamos pedir para o pessoal aí botar um joinha para o César, curtir a nossa prosa, acionar o sininho da notificação. Às vezes as pessoas se esquecem de acionar o sininho e aí acabam, né, César? Acabam perdendo as prosas porque nós colocamos no canal e a pessoa não é notificada, né? Nossa meta é bater recorde, hein, Paulo? Legal, meu amigo. César, o que o motivou a seguir aí na carreira de publicitário, meu amigo? Bom, Paulo, como eu falei, né, eu praticamente nasci dentro da agência. Eu sou segunda geração de uma família empresária. Meu pai começou com a agência, então, e meu pai começou com a agência em 73 e eu nasci em 71. Então, você imagina que eu brincava de carrinho aqui dentro da Portal quando eu era criança. Eu comecei mais fortemente a frequentar a agência com 12 anos, já participava de reuniões com meu pai. Naquela época não tinha o problema, né? Se eu fizer isso com a minha filha hoje, acho que eu vou preso, né? Se eu trouxer minha filha de 12 anos para trabalhar comigo aqui. Mas naquela época podia. Então, olhando o contexto histórico, eu comecei muito cedo, aos 15 anos eu já tinha meu espaço, aos 18 anos já atendia clientes e fiz faculdade aqui, sempre junto da Portal, sempre junto do meu pai. Então, foi uma escolha muito natural, Paulo. Acho que assim, eu nasci aqui dentro da agência, por isso que eu falo que minha vida está muito ligada a esse ambiente de comunicação, agência de propaganda, marcas, clientes. Então, assim, eu sempre gostei, pela relação também com meu pai. Então, acho que ser publicitário para mim
foi um caminho natural, assim, muito natural, que eu nunca acho que imaginei fazer outra coisa. Eu até fiz uma faculdade de direito, Paulo, mas mais por conhecimento, mas nunca pensei em advogar. Eu fazia junto com a faculdade de propaganda, mais para visitar um outro espaço, né? Um outro universo, sendo que o meu universo era sempre da comunicação. Então, eu tive essa curiosidade, mas nem a OAB eu tirei. Eu só terminei a faculdade e sempre toquei aqui na agência. Olha só que fantástico. E quem te conhece sabe que você realmente é uma pessoa apaixonada pelo que faz. E isso é muito legal. E dá para perceber aqui também na sua fala a vibração que você tem pelo assunto. O César, olhando pela perspectiva do mundo atual, um mundo totalmente digitalizado, onde a tecnologia vem imperando e vem com muita força, né? Quais são as tendências do marketing digital? E como eles mudaram o jeito de fazer a publicidade? Ô, Paulo, então você imagina a minha cabeça aqui, né? Eu que nasci dentro de uma agência lá nos anos 70 e tive a oportunidade de entrar muito jovem numa agência, poxa, mudou tudo. Imagina que quando eu entrei na agência aqui para trabalhar, a agência não tinha computadores, né? O pessoal da criação fazia tudo na mão, eram artistas realmente que trabalhavam na nossa criação, com aerógrafo, com letra 7. Então era uma aventura fazer um layout fotográfico. Aí a tecnologia veio, obviamente, computador, sistemas, tecnologia, e agora a gente está numa era aí total da comunicação digital, que isso vem trazendo 1 milhão de oportunidades para a gente hoje comunicar, né? Então a gente tem um desafio e ao mesmo tempo uma possibilidade enorme, né? Que encanta mais ainda tudo que a gente pode fazer de comunicação. Imagina quando eu estava lá na faculdade de comunicação, a gente estudava a mídia da mãe, né? Se a gente quisesse no Brasil que alguém visse uma campanha, era fazer a mídia que até a nossa mãe faria, que era colocar um filme no Fantástico e uma página dupla na Veja. O Brasil inteiro ia ver a sua campanha se você inaugurasse ela no Fantástico e depois, no domingo, saísse uma página dupla de Veja, você estava coberto com a sua audiência plena. Hoje mudou muito, né? Então, essa coisa digital, essas oportunidades que a gente tem, com milhares de canais, com milhares de oportunidades, com influenciadores. Então, poxa, é fascinante assim ver a era que nós estamos vivendo agora de comunicação. Que legal. Aliás, eu também entrei nessa era, né? O Pois César, de é, alguma maneira, nós estamos presentes aí, né? legal viver esse momento, né, Paulo? Acho que assim, tem gente que olha de um jeito ruim, eu sempre olho do jeito com uma oportunidade. Eu acho que a gente tem 1 milhão de oportunidades hoje, é muito mais desafiador, é muito mais difícil, sem dúvida nenhuma, mas por outro lado, poxa, a criatividade vai a mil, né? Porque você tem oportunidades não faltam. Então, cada reunião que a gente faz, se antes você tinha um, dois caminhos, agora você tem centenas de caminhos que você pode percorrer aí com as marcas, com as narrativas, então é muito bacana E ver ficou essa muito mais evolução. democrático também, não é, César? Pois é, com certeza, né? Sem contar isso, acho que naquela época, né, quando a gente estudava esse assunto, a gente percebia que a comunicação partia de um agente, de um veículo para uma comunidade. E hoje em dia a gente tem como dar o retorno da comunicação, né? Então essa comunicação não é mais aquele um emissor emite, alguém recebe e não tem mais o que fazer e aceitava aquela comunicação. Hoje a mensagem vem de todos os lados, de todos os lugares, todo mundo tem voz, todo mundo pode ser ouvido. Então, as marcas têm uma dinâmica para entrar nessas conversas hoje em dia muito mais desafiadora do que naquela época. Naquela época era muito, né, mais tendo verba, você conseguia promover uma conversa. Hoje, acho que para você entrar na conversa e para as marcas se inserirem nesse contexto, a coisa mudou bastante de figura com esse marketing digital, com essa digitalização toda que a gente acompanhou. Que fantástico, que legal. E aí o ponto que eu gostaria de trazer agora é o seguinte, em função do que você inclusive já falou, a comunicação ela tem se tornado algo muito fragmentado e especializado. E como é que vocês têm feito na Portal, César, para lidar com essa situação? Ótimo. A gente tem feito assim, hoje na Portal, a Portal hoje é um ecossistema de comunicação, é assim que a gente se posiciona. Então, dentro desse ecossistema, a gente tem dentro da agência 4 grandes verticais de negócio. Então, a gente também teve que especializar o time para poder ter conversas mais abrangentes, mais próximas com os clientes. Então, a gente tem uma área hoje de
health, né, de comunicação de saúde, eu tenho uma área de mercado imobiliário, eu tenho uma área de varejo e eu tenho uma área de comunicação interna. Cada uma dessas verticais de negócio, a gente tem um time completo que é especializado nisso, e depois, dentro do nosso ecossistema, a gente tem outras 3 empresas. Então, eu tenho a Grow, que é uma empresa de marca e cultura, então, declaração cultural e todo o projeto de branding. A gente tem a Live, que é uma empresa de eventos, então, eventos, ativação, feiras, viagens de incentivo, congressos, convenções, ela organiza todo esse live marketing. E a gente tem a mais novinha agência nossa aqui, que é a Beat, que é uma agência de marketing esportivo, muito ligado ao universo do beach tênis. Então, faz torneio, organiza campeonato, cuida de atletas, de carreira. Então, dentro desse ecossistema de comunicação, a gente foi buscando se especializar cada vez mais para poder acompanhar essa fragmentação. E, obviamente, dentro da agência, a gente tem áreas e profissionais focados no digital, focado em performance, focado em criação, focado em mídia. Então, hoje nós somos um grupo aqui de mais ou menos 103, 104 pessoas, e elas se dividem dentro dessas especialidades. Uau, muito legal, realmente bacana demais esse ponto. E aí, eu queria explorar um pouco mais isso que você trouxe, inclusive, porque aí você mencionou a parte de comunicação interna, não é, César? E como que essa comunicação interna, de alguma maneira, ela influencia a cultura organizacional? O Paulo, sabe que essa área de comunicação interna é uma área relativamente nova aqui dentro da Portal. A gente começou com essa área uns 2 anos antes da pandemia. E a gente viu, a gente não foi casa de ferreiro, espeto de pau. A gente primeiro fez a nossa cultura aqui, fez a nossa declaração cultural, que a gente tem uma declaração cultural super bacana aqui com o nosso time, a relação que a gente tem. Então, a gente construiu o nosso trato. A gente disse que a gente tem um trato com todos os nossos colaboradores. Mas o trato, além de ser um acordo que a gente tem com todo mundo, o trato, essas 5 letrinhas, ela tem um significado. Então, é um T de time, que a gente acredita que a gente tem que trabalhar em time, um R de reconhecimento, que a gente gosta de reconhecer e ser reconhecido pelo nosso time, um A de autonomia, onde a gente dá muita autonomia para o nosso time, um T de transformação, que a única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar, né? Então, não, se é bom para o cliente, sustentável para a agência, vamos fazer, e o O de operações. Então, a gente tem processos e sistemas que garantem a nossa. E esse trato que a gente tem com o nosso colaborador, que é a nossa cultura, nasceu dessa ideia de uma comunicação efetiva com o nosso time. E a gente implantou, né, essa metodologia para grandes marcas que a gente atende nessa área. Então, hoje a gente atende toda a comunicação interna da Azul, do Grupo Petrópolis, da Honda, e a gente mantém todos aqueles colaboradores engajados nas suas culturas, nos seus valores, e isso traz muito resultado para as companhias. É incrível assim a gente perceber que como a comunicação interna bem feita engaja o colaborador, a gente faz campanhas de marca, de empower branding, de incentivo para os colaboradores, e é muito legal ver como isso influencia diretamente na cultura organizacional de cada uma das empresas. Então, é uma área que a gente tem tido excelentes resultados aí, que anda de mão dada com a nossa empresa Grow, que faz a parte toda de declaração cultural. Então, normalmente, a Grow inicia um processo de declaração cultural e depois a Portal toca o dia a dia, criando materiais, suportando essas demandas para os clientes. Muito legal. Ô, César, você mencionou aí o nome, ou os nomes de algumas empresas, inclusive. Qual que é a abrangência de atendimento seu? É porque eu entendi que você não fica só em Campinas, São Paulo, é o Brasil todo, é isso? Na verdade, os clientes que a gente atende têm cobertura nacional, muitas são multinacionais. Uma característica é que esses clientes, normalmente, eles têm o raio de decisão, o headquarter aqui no interior de São Paulo, ou São Paulo capital, então no estado de São Paulo. Mas são empresas que têm atuação no Brasil inteiro, algumas multinacionais, como eu falei. Então, a gente cria materiais que vai para o Brasil todo, que vai para outras regiões, América Latina, etc. Mas a característica mais adequada de dizer que essas marcas têm representação aqui, então seus headquarters estão aqui e fica mais fácil a gente fazer o relacionamento. Se bem que depois da pandemia isso mudou bastante. Então, você pega na área de mercado imobiliário, a gente tem lançamento hoje em Dourados, no Mato Grosso, a gente tem em outros estados, porque facilitou muito essa comunicação hoje à distância, né? Então, a gente também tem usando tanto isso na hora de contratar pessoas, que a gente tem colaborador hoje espalhados aí também por vários estados do Brasil e até alguns países, né? A gente tem colaborador fora do Brasil hoje, que é contratado nosso, que já tinha uma ligação com a gente, mudou para fora do Brasil
cada um por uma situação, né? E a gente continuou essa relação com eles. Então é legal ver essa oportunidade que vai se abrindo para a gente e para todo mundo, né? Com esse fenômeno da gente poder estar aqui fazendo uma reunião como essa à distância, né, Paulo? A gente podia, antigamente era inviável a gente fazer esse encontro, essa prosa, sem estar lado a lado. Agora você está aí no seu ambiente, eu estou aqui na agência, e a gente está fazendo essa prosa aqui como se a gente tivesse frente a frente aqui, que é muito legal. Não, legal mesmo. E aí tem um ponto interessante, né, César? Porque, bom, você tem uma habilidade, apesar de trabalhar em comunicação, mas você tem uma habilidade de comunicação realmente muito grande, né? Você percebe isso, relacionamento, comunicação, e isso faz a diferença dentro do trabalho que você executa. Quais estratégias de branding ajudam a construir um relacionamento de longo prazo e, palavrinha mágica, confiança com os clientes, especialmente em um ambiente digital, César? Bom, Paulo, primeiro assim, para quem está ouvindo a gente, tem que ter noção, porque normalmente quando você fala de branding, as pessoas imaginam logo aquela parte visual do negócio, né? Aquela parte que aparece da marca. Mas branding é algo muito maior que isso, né? Não por acaso essa palavra termina em ing, né? Porque a branding é algo que tem que estar sendo construído o tempo inteiro. É um processo vivo e dinâmico que tem que estar sendo visto de uma forma muito estratégica, porque ele envolve relevância, consistência e o propósito da marca. Então, sempre branding tem o foco de impactar a sociedade, criar uma conexão com essa sociedade para que ela seja percebida por quem tem contato com ela, né? Então, a função do brand é criar a expectativa certa no consumidor e no mercado. Então, quando o consumidor tem uma percepção certa que a marca pilota essa percepção pelos pontos de contato, por tudo que ela faz, pela embalagem, pelo jeito de se comunicar, o tom de voz. Então, tudo isso hoje, dentro de uma gestão de marca, é possível você pilotar. É possível você comandar isso. Então, quando você tem uma gestão estratégica de branding, você gera confiança nos clientes, você gera um relacionamento de longo prazo, né? Branding é um processo que está sempre em construção, por isso que ele é um processo de longo prazo. Se você quer ter retornos imediatos, tem outras técnicas como marketing promocional ou fazer uma conversão num funil de vendas mais agressivo. Agora, tudo isso, quando ele é baseado num processo de branding, que traz valores, que traz percepções da marca, né? Então você sabe, o Bezos, que tem uma frase legal sobre marca, né? Ele fala que marca é aquilo que falam de você quando você sai da sala. Legal, é isso mesmo. Isso é marca, isso é o que ficou, né? O que ficou daquela empresa. Então, quando não tem ninguém na empresa defendendo o que as pessoas percebem daquilo, falam dela, isso é marca. Isso é a percepção de valor, que, se pilotado e construído, pode ser muito positivo e ser uma força, ser um grande ativo. Se mal pilotado e não pilotado, pode ser um problema, né? Então, você vai pegar uma marca super desgastada, que não pilota, acaba sendo um problema para vender aquele produto, para trabalhar aqui no longo prazo. E, por outro lado, uma marca bem construída, uma marca bem falada, uma marca bem monitorada, ela tem aí uma chance de sucesso espetacular. Fantástico. E qual é o papel da autenticidade na construção de uma comunicação eficaz e transparente, César? Olha, eu acho, Paulo, acho, não eu tenho certeza, né? Hoje em dia o mundo está muito transparente, o mundo está muito, não dá mais, né? Você que trabalhou em indústria, você sabe muito bem que em determinada época você tinha um discurso para fora e um discurso para dentro. Você podia ter aquilo que você falava lá não era 100% verdade, mas também ninguém tinha como ver aquilo. Hoje em dia, tudo está muito transparente, muito interligado. Então, essa autenticidade, acho que esse propósito, né? As marcas hoje estão buscando propósito. Então, você tem um propósito claro, genuíno, que conecte as pessoas nessa relação emocional, é as marcas que projetam bem e que atuam bem dentro desse brand. Então, quando a gente fala de autenticidade, transparência, eu acho que é fundamental hoje, dentro desse processo, para que as marcas tenham perenidade. Porque marcas que não constroem, não conseguem ter essa relação, ou melhor, que fazem coisas diferentes do que falam, são, entre aspas, desmascaradas muito rápido. São marcas que são colocadas à prova e não se sustentam.
Porque você fala, pô, mas está falando uma coisa aqui e o seu colaborador está vendo outra, ou os seus stakeholders estão vendo outra, ou o seu fornecedor está reclamando muito. Quer dizer, então não prometa isso se você não pode cumprir. Se isso não é um valor seu, você não. Então, essa autenticidade eu acho que vem muito daí, que a comunicação deve ser muito direta hoje em dia e muito verdadeira, né? E essas novas gerações vêm cobrando muito isso das marcas, né? Um posicionamento claro do que ela acredita, do que ela faz, para que ela veio, qual é o propósito, por que que ela serve. E marcas que entendem isso mais rápido, acho que ganham relevância e destaque mais rápido na comunidade. Fantástico, meu amigo. César, vamos fazer o seguinte, meu amigo. Nós estamos terminando o primeiro tempo da nossa prosa aqui. Vamos chamar a dona Corujinha e nós já voltamos em seguida. É VaptVupt, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Já parou para pensar no que é preciso para construir um legado? Legado é sobre tempo, e de tempo a gente entende. A Portal está completando 50 anos de mercado. E vamos combinar, isso não é para qualquer um. Isso é para quem respira a realidade de cada cliente. Para quem chega aos 50 com marcas que confiam no nosso trabalho e são o verdadeiro motivo dessa história. Uma história cheia de passado e que tá louca para ser contada no futuro. Quer vir com a gente nessa? Portal 50 anos. Parece que foi hoje. Olha só que prosa bacana, legal demais que o César está trazendo para a gente aqui. César, uma perguntinha, meu amigo, porque a gente fala muito do consumidor, nós falamos sobre democratização, você está dando uma aula de publicidade aí, na verdade. Como que as novas tendências de comportamento do consumidor estão moldando o futuro da comunicação, César? Ó, Paulo, a gente tem que entender tudo aquilo que a gente estava falando, né? Esse consumidor hoje ele está muito mais conectado, ele está muito mais engajado, né? Nosso telefone virou aí, nosso smartphone virou uma ferramenta fundamental na nossa vida, né? Então todo mundo hoje está hiperconectado. Existem alguns estudos que mostram que hoje um cidadão olha mais de 300 vezes por dia para a tela do seu telefone. Então, sempre ele está conectado, sempre ele está vendo. Então, o comportamento do consumidor em relação às marcas, em relação às demandas, em relação ao contexto, muda muito, porque essa hiperconexão traz um desafio muito forte para as marcas entrarem nessa prosa com as empresas, né? Entrarem no dia a dia e entenderem qual é o papel dela e que momento ela deve entrar nessas conversas, porque ela não pode ser nem invasiva, porque algumas marcas fazem esse papel invasivo, a gente brinca, né? Quando você vai fazer uma busca no Google de uma viagem. Pô, aquele aviso daquela, por uma passagem para um destino, aquilo fica te procurando um mês, um ano. Oh, já foi para tal destino? Já pensou? Já foi para. Você fala, pô, mas eu já fui, já voltei, e essa marca ainda está me mandando Verdade. aviso. Isso é invasivo, né? Então, isso vem lá dos cookies, que é uma matéria que está sendo disciplinada para ser trocado. Quer dizer, então, eu acho que as marcas têm que entender a melhor forma de se conectar nesse modelo de comunicação que as pessoas estão super conectadas. Então, achar esse tom, achar o momento, achar a hora de se conectar dentro desse cenário é sempre uma arte que algumas marcas fazem muito bem, e a gente consegue ter exemplos fantásticos disso. É, legal. E hoje se fala muito sobre o hyper do momento, né? Ou seja, a inteligência artificial, que predomina em tudo quanto é lugar. Tanto que eu vou escrever agora um artigo sobre supply chain, estou convidando algumas pessoas, mas é inteligência artificial no supply chain, né? E aí, como que o papel da inteligência artificial ele atua dentro da perspectiva da publicidade, o César? Olha, Paulo, isso é uma coisa que a gente tem discutido bastante aqui, né? Quando a gente olha para a indústria, porque isso muda tudo de novo, né? A nossa área já teve várias disrupções, né? Eu falei da entrada do computador, eu falei de outros eventos, mas essa eu acho que realmente muda muito tudo. Então, assim, hoje a indústria se posiciona e o que a gente mais ouve é que essa ferramenta tem entrado como um copiloto, né? Então, ela é acessória onde a gente vai estar trabalhando e ela, quando você une o esforço da ferramenta junto com o esforço de uma pessoa, ela atinge resultados brilhantes. Mas a gente sabe, né, que isso vai vir numa velocidade e numa crescente tão grande. A gente estava dando exemplos assim, a gente sabe que lá nos anos 80, quando entraram o computador, então você pegava umas secretárias de uma diretoria
tinham lá 80, 40, 20, 30 secretárias para atender aquele board que ficava ali. Com a entrada do computador, aquelas 30 não ficaram, elas foram diminuindo, diminuindo. Hoje você vai nas empresas, tem lá duas, três secretárias que tomam conta de todo o C-level ali. Então, antes eram 20, hoje passou a ser duas. Então, eu particularmente tenho uma preocupação, eu acho que genuína, de como vai ser esse futuro da tecnologia. Mas hoje, nos próximos anos, o que a indústria tem falado é muito essa questão do copiloto, né? Então, a gente aqui na agência tem introduzido muita coisa de inteligência artificial, a gente tem bancado cursos, comprado inteligência, tem até uma brincadeira na lousa aqui, a gente estava discutindo esses dias com um pessoal da criação, eles pediram mais uma, eles pediram várias coisas, a gente comprou, e aí eles pediram uma outra ferramenta, e minha irmã, que é minha sócia, estava do lado, ela falou assim, não, tá bom, vamos comprar. E daí ela brincou e escreveu no quadro, estamos a 0 dias sem deixar de fornecer uma inteligência artificial, porque tudo que vocês pediram, a gente comprou. Então a gente está apostando, a gente, claro, a gente quer ter mais produtividade, a gente quer ter um time mais conectado, então a gente está investindo bastante. Mas é uma coisa que vai, com certeza, no tempo mudar, vai pôr de ponta cabeça de novo o nosso negócio aqui, e a gente tem que estar muito atento para acompanhar essa tendência e conseguir estar sendo tanto produtivo quanto as agências que estão mais usando, né? Porque senão a coisa começa a ficar difícil para o nosso lado. E é interessante isso que você está falando, né? Porque na realidade, quando se fala em inteligência artificial, você tem muitos recursos. Eu uso muito, né? Tanto para apresentação como para os vídeos. O próprio chat GPT ajuda muito a escrever roteiros, uma série de coisas. E aí a pergunta que eu tenho para você na perspectiva das atividades, do processo, onde que ajuda, quais as tendências de comunicação que você vê como mais impactantes nos próximos 5 anos, ou 5 anos, aí Paulo, você é, define o eu acho que é período. isso. Eu acho que a inteligência artificial tem entrado em tudo isso que você falou, a gente usa aqui também. Então a gente treina, tem pessoas aqui que já estão treinando é, a inteligência artificial para responder. Eu já vi, por exemplo, o pessoal usando em comunicação interna. A gente tem alguns clientes que estão gravando todas as reuniões, subindo a inteligência artificial nas reuniões para que ela comece a sugerir e cobrar temas que sejam relevantes para aquela organização. Então você vê que ela é muito eficiente para vários gravação de vídeo, roteiros. Mas o que a gente mais tem discutido aqui com uma consultoria que a gente está fechando, e ele na explicação que ele veio falar para a gente, é uma palavra batida, mas é a mudança de mindset mesmo. Porque assim, a gente, quando eu falo a gente, quem veio, todo mundo que estava na área, na profissão, propaganda, antes da inteligência artificial. O nosso caminho para realizar uma tarefa era um caminho muito já organizado. Então, eu pego um briefing, eu faço um brainstorm, eu falo com o pessoal, aí eu divido as tarefas, aí eles vão pensar um conceito, desse conceito eles derivam para uma mensagem master, e daí eles derivam as peças, daí eu falo com a produção, etc. Quando você introduz a inteligência artificial, a fase preparatória aumenta muito. Então, eu tenho que saber, usando aí um conjunto de 10, 12, 15 inteligências artificiais diferentes, cada uma para uma coisa, já originar os prompts de um jeito diferente, que eu gasto um tempo maior no começo, mas ela me economiza muito tempo no meio e do fim. Mas eu tenho que saber que perguntas anteriores eu faço para essa tecnologia e emendar. Então, assim, eu faço o prompt numa, ajudo uma inteligência a montar um prompt para mim, para eu pedir o vídeo certo na outra. Daí eu pego esse vídeo, eu traduzo, legendo, faço com outra. Então, a combinação disso tudo gera uma potência absurda, né? A gente vai em alguns eventos, e no último evento que a gente foi apresentada a primeira empresa de US$ 1 bilhão de uma pessoa. A gente já tem isso no mundo. Quer dizer, com esse monte de recurso que ele pode ter, você tem gente faturando muito sem ter colaboradores, só usando essa inteligência artificial, só usando mecanismos de máquina de vendas, de processo de aceleração de vendas, é, num ambiente virtual, e você fala, poxa, como é que isso é possível, né? Então, coisas inimagináveis, acho que a gente vai atingir através dessas tecnologias. E aqui, o César, nós estamos elocubrando um pouquinho em algumas coisas, né? Algumas coisas são reais, outras nós estamos projetando, e eu queria trazer um desafio aqui para você, uma pergunta que eu acho que é bem desafiante. Você acredita que a inteligência artificial pode substituir a comunicação humana, César?
Paulo, eu quero acreditar que não, mas eu tenho medo. Eu confesso que esse é um tema bem difícil, assim, a gente fica refletindo bastante aqui. Eu acho que em algumas tarefas vai ser inevitável, que ela vai substituir ah, por essa mudança de mindset, coisas que determinados profissionais faziam, tal, tal, tal. Então isso vai mudar. Eu acho que na totalidade não. Eu acho que assim, eu não sou daqueles caras que acreditam que os robôs vão dominar o mundo e não acho. Mas acho que eles vão. Eu acho que a gente vai ter que regular isso muito. Hoje não existe uma regulação, uma regulamentação sobre o tema. Quer dizer, acho que você vê a Europa, que é mais crítica, fazendo algumas pressões. Estava vendo até uma matéria esses dias do Google e do Meta, estão tomando uma multa absurda lá na Europa. Então, assim, coisas. A humanidade vai ter que conversar melhor sobre isso, vai ter que regulamentar melhor isso, porque dá medo, né? Você vê a gente que trabalhou numa época que vê as coisas que ela é capaz de fazer hoje, assusta até um pouco. Mas eu acho que quero acreditar na indústria que a união dessas duas forças é que vão fazer um bem maior, mais produtivo, e se o homem tiver juízo, quem sabe sobra mais tempo para a gente manter mais prosas, mais relações, que é o que a humanidade está se perdendo, né? Não, relacionamento não podemos perder, né? Isso Exato. é Mas essa, fantástico. mas essa história de ficar atrás de máquina o tempo inteiro, tal, 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 é duro, conversando com máquina, conversando com robô, às vezes você deixa de estar com os amigos, de estar. Então, uma das promessas que a gente vê aí é que vai sobrar mais tempo para a gente fazer outras coisas. Vamos ver se não vamos arrumar mais tarefa ou se a gente vai conseguir ver mais os amigos, ver mais a família, ver mais os filhos. Vamos ver. Tomara. Tomara, tomara realmente. E aí, como construir uma narrativa corporativa que ressoe com públicos diversos e gere mais engajamento, César? Aí eu acho que é questão de jornada de clientes, né, Paulo? Hoje a gente tem essa questão de olhar essas jornadas por público, por target. Então, quando você pega uma geração Z, ela é muito diferente de uma geração X, né? Então, você tem que realmente hoje entender muito bem com quem você está conversando, qual é o seu público, qual é o seu cluster, qual é a sua persona, qual é o seu arquétipo, como é que você vai falar com essas pessoas. Então, hoje acho que entender bem quem é esse público, com quem você conversa, ter uma régua de comunicação para conversar da maneira correta com esse público, eu acho que é fundamental. Fantástico, César, fantástico. E aí, pergunta para a gente finalizar a nossa prosa aqui, o César, uma dica fantástica que você vai trazer. Como é que você se mantém atualizado sobre tendências e inovações no setor publicitário? Paulo, que a gente tem. Bom, primeiro, tudo que você ouve falar sobre estudar, acho que é a maior verdade do mundo para a gente, né? A gente não pode parar de estudar. Eu terminei meu mestrado na GV o ano passado. Esse ano a gente tem, já há algum tempo a gente tem optado muito por feiras, né? Acho que esses grandes eventos ajudam muito. Então, esse ano eu tive em Nova York, na NRF, em janeiro. Aí, em março, nós tivemos no SXSW, que é uma feira de criatividade e inovação grande, também que acontece nos Estados Unidos, em Austin. Essa feira maravilhosa. Para quem está aqui no estado de São Paulo, nós tivemos no Hacktown aqui em Santa Rita do Sapucaí, do lado de Pouso Alegre aqui. Fantástico, evento muito legal. O Portal, inclusive, palestrou lá. Então, acho que esses eventos é uma forma muito legal de você se manter atualizado, muita leitura, muito estudo, livro. Estou vendo, ó, atrás de você aí vários livros. Então, é por aí. Acho que não pode parar, né? Acho que nessa época que nós estamos vivendo, não importa a sua idade, que momento que você está de vida, acho que a gente tem que estar sempre aberto para aprender e está cada vez mais tentando se atualizar, porque as informações estão vindo numa velocidade muito grande. Então, como nós temos trato aqui, que nós temos um T de transformação, eu estou o tempo inteiro aqui tentando ir nos maiores eventos do mundo, tentando estudar para ver se a gente consegue estar sempre se transformando. Que legal, César, fantástico. César, meu amigo, gratidão enorme pela sua presença aqui Poxa, no Paulo, Prosa que legal. Convertalha. Tá parecendo para aquelas matérias do jogo, falar, já acabou, né? Que pena. Mas foi muito legal, Paulo. Muito bacana bater esse papo com você aqui. A gente realmente já tinha tentado isso algumas vezes e por falha minha aqui, a agenda ocupada não deu certo. Muito feliz de ter dado certo hoje. Uma alegria, sei que já teve a oportunidade de me ajudar aqui na Portal. Eu sou muito grato também pelo tempo que você me ajudou. Acho que essa jornada que a gente tem aqui de 50 anos, de mais de 50 anos, só foi possível graças à ajuda de amigos e parceiros que passaram por aqui e contribuíram nessa trajetória. Então, gratidão sempre para você aí pela força que você já me deu aqui. E se a gente está aqui ainda é porque a gente sempre contou com gente boa do nosso lado.
Gratidão, César. Meu amigo, eu costumo dizer aqui, quando chega ao final, ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida, César, ecoa na eternidade. Certeza, com A certeza. força esteja contigo, meu amigo. Tchau, tchau. Amém. Obrigado, Paulo. Um abraço. Um abração.